é, fazer uma pequena introdução. Vou tentar de explicar como que podemos resolver esse tipo de metodologias, ou empregar esse tipo de metodologias, eh, tentando de que os senhores analisar essa coleção que eu estou passando para você. Tá bom? Essa é uma pequena coleção entre um caminhonete da polícia aqui no estado do Chaco, no norte da Argentina, e um Peugeot 408. Então, a ideia é tentar de entender um pouco como trabalha o simulador, o PC Crash, tentar de entender como essa metodologia pode ser empregada. Vamos a tentar resolver esse acidente daqui, tá bom? Eu tinha aqui algumas fotografias do acidente, desse acidente, não? Então, algumas fotografias. Infelizmente, a polícia não tem feito aí um croquis, mas temos os vídeos e temos aqui algumas fotografias que elas são de ajuda para poder entender como empregar o PC Crash no processo de reconstrução do acidente do trânsito, tá bom? Bom, só que no início eu tenho que passar algumas dicas para você, tenho que explicar eh, os simuladores de PC Crash, eles têm outro jeito de como trabalhar, não? Vou tentar de explicar, vou tentar de fazer essa introdução com um simples exemplo. Então, possivelmente vocês todos os dias, todas as semanas, tem algum tipo de acidente do trânsito, onde tem um deslocamento de um veículo, fazendo um frenagem, e vocês têm o cumprimento dessas marcações do frenagem. E temos essa costume, não, de tentar de calcular a velocidade a partir de um processo que chamamos, em realidade, que o nome é método inverso, ok? Em realidade, os peritos daqui da Argentina, eu acho que os peritos também de toda a América Latina, não têm identificado esse jeito de como fazer o cálculo com o nome de método inverso. Mas se vocês dão uma lembrança, os passos que temos que fazer, em realidade, a gente trabalha inversamente. Por quê? Porque a gente, o primeiro que vai fazer é analisar a posição final, ou seja, a gente tem que verificar que no momento que o veículo para a sua velocidade, obviamente, ele tem que ser zero, ok? E nossa ideia é conhecer normalmente a velocidade no início do frenagem, tá bom? O que fazemos todos os peritos aqui? Eu acho que 99,9% dos peritos fazemos o mesmo. Pensamos em forma retrospectiva, ou seja, se eu conheço que a posição final ele foi zero, vou tentando de fazer uma reconstrução para trás, ok? Então, normalmente vamos empregar uma equação que ela é muito comum, 2 por gravidade, pelo atrito, pela distância. O que fazemos aqui? O perito vai tentar pegar o valor do início do comprimento, o início da frenagem, fazendo uma proposta do atrito e é, adicionando um valor da distância do comprimento, ok? Esses valores chamamos valores de entrada. É uma proposta que o perito faz com uma fundamentação certa ou não certa, mas ele vai tentar vai tentar aí de conhecer o valor do início, não? Mas
Isso que estamos fazendo, em realidade, é a metodologia inversa. A gente parte de um raciocínio onde conhece a posição final e a velocidade final do veículo. Ele vai comprovar que ele é zero e vai dessa posição para trás. Se você tiver aqui outras marcas do comprimento, outras condições de atrito, você vai adicionar variações de energia cinética, ok? O método direto, que é a metodologia que os simuladores trabalham, é totalmente contrário, tá? No método direto, o perito, o que realmente vai tentar de fazer não é calcular a velocidade inicial. Ele vai ter como uma nova proposta, vou trocar aqui o cor, deixa que eu vou trocar aqui o cor para quê? Ok? Ele vai ter como valor de entrada a velocidade inicial e o atrito. Essas são as variáveis que ele tem que trabalhar. E o que ele vai calcular a partir daqui não é a velocidade no início. Ele vai tentar calcular a distância de deslocamento. Só que essa distância eu tenho que diferenciar daquela distância real. Por enquanto, vou chamar essa distância calculada, tá bom? Deixa que eu vou apagar alguns microfones aqui. Então, possivelmente, se vocês têm uma calculadora aí, tá? Pode procurar fazer esse cálculo. Em realidade, parece que não tem sentido para nós, mas escuta que eu vou falar. Essa mesma equação eu vou trocar, sim? E vou calcular a distância calculada, ela vai ser a velocidade inicial quadrado dividido a desaceleração por 2, ok? Lembre que o método direto, o valor de entrada aqui vai ser esse valor e esse valor. Por quê? Porque, em realidade, o método direto, se eu tenho sorte e escolho um valor de velocidade inicial correto, com um valor correto do atrito, a ideia é que essa distância calculada seja igual que a distância real. E agora sim, vou colocar aqui uma R, porque eu quero diferenciar essas duas distâncias. À direita é chamamos isto evidência. Peço desculpas se na língua portuguesa evidência não escreve assim, tá? E isso chamamos a distância calculada, ok? A ideia é tentar de encontrar algum valor de distância calculada que seja igual que a distância real. Mas parece que isso não tem sentido na vida do perito real. Antigamente, quando iniciamos esse trabalho, 30, 40, 50 anos para trás, a gente não tinha essa possibilidade de empregar o método direto. Por quê? Porque se eu escolho algum valor de velocidade inicial do atrito, o mais provável que vai acontecer é que o valor calculado não seja igual que a distância real. Ou seja, se eu faço uma proposta, eu vou calcular a distância de deslocamento no frenagem a partir de uma velocidade que vou proponer com fundamento ou sem fundamento e um valor de atrito. O mais provável que vai acontecer é que essa distância calculada não seja igual que a distância real. Por enquanto, eu vou precisar de fazer um novo cálculo, uma nova proposta para tentar de fazer que essa distância calculada seja igual que a distância real. Não tem sentido trabalhar com essa metodologia se eu não tenho alguma coisa que ajude para mim. Porque eu posso perder muito tempo fazendo
tentando valores hipotéticos de velocidade, tá? E valores de atrito até encontrar um valor da posição de distância calculada que seja igual que aquela distância real. E aí é o que o computador, sim, é que é a nossa grande ajuda. Os simuladores, todos os simuladores, os mais famosos que eu vou falar, o PC Crash, Virtual Crash, Eddy Crash, que é um simulador norte-americano, sim? Todos eles trabalham com este conceito, sim? Eles não calculam a velocidade. O perito é que tem que fazer uma proposta, por isso agora vou tentar de fazer highlight, ou seja, tratar de que os senhores compreendam de que um simulador faz uma proposta de velocidade do atrito para fazer um cálculo de distância do frenagem e essa distância comparar com aquela distância real. Agora bem, o computador é que vai escolher sozinho os valores de atrito e de velocidade? A resposta é não. É o perito que vai fornecer um valor hipotético de velocidade inicial e de atrito. E o programa vai fazer esse cálculo de aqui e vai comparar com a evidência real. Caso que seja certo, então vamos a verificar que a distância calculada menos a distância real vai ser igual a zero. Se eu consigo que essa diferença seja zero, então vou falar de que essas velocidades são corretas e o atrito que o programa escolheu é correto. Só que tenho que verificar primeiro essa questão. Posso acontecer que a distância calculada seja menor que a distância real, ou pode acontecer que seja maior. Por isso que eu vou escrever aqui com um valor absoluto, tá bom? Então, não esqueça que nos simuladores, todos aqueles simuladores não calculam velocidade, calculam distância de deslocamento após da colisão, a partir de uma proposta que tem que se fazer o perito. A nossa primeira pergunta aqui é como que o perito vai fazer uma proposta? A partir de que informação o perito vai fazer uma proposta dos valores de entrada, de velocidade inicial, atrito e outras variáveis? A partir de que informação? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta: será que o perito A faz uma proposta desses valores de entrada, consiga um resultado óptimo, e outro perito B faz uma proposta diferente daquela de aqueles valores que foram apresentados por el primeiro perito? Será que não vai conseguir também o mesmo valor, a mesma diferença entre distância calculada e distância real? A resposta, por incrível que pareça, é não. Ou seja, existe muito poucas possibilidades que duas propostas de valores de entrada diferentes fiquem em um mesmo resultado, ok? Bom, para poder levar esse conceito de como trabalham os simuladores, o nome dessa metodologia é método direto, ok? Método direto, ok? Então, vamos a trabalhar um pouco aqui nesse caso, tá? O que eu vou apresentar para você é um dos melhores softwares que existem na área de simulação, que se chama o PC Crash. Deixa que eu falo um pouco do PC Crash, não? É,
Os dois softwares mais conhecidos para nós, que são PC Crash e Virtual Crash, eles foram desenvolvidos pelos engenheiros alemães, ok? Só que o início do processo de criação dos algoritmos de PC Crash e Virtual Crash, eles iniciaram em Áustria. Sim, Áustria é um país muito parecido à Alemanha. Em cultura, a língua, em muitas questões, Áustria é um país muito parecido aos alemães. Você já sabe como são os alemães, como trabalham, sim? A gente já conhece, peço desculpa, a gente já conhece como é o trabalho dos alemães. Então, eles foram que desenvolveram. Como acontece com muitos programas de investigação na área de acidente do trânsito, os primeiros inícios foram de um mesmo código, sim? Só que depois os proprietários dos códigos de programação, por questões que não são de nosso interesse, ficaram por caminhos diferentes e hoje em dia Virtual Crash é uma competência muito forte de PC Crash, ok? Virtual Crash foi comprado há alguns anos por alguns algunos pessoas que fazem investimentos, seja de Norte-América, e hoje em dia Virtual Crash tem um salto quantitativo e qualitativo muito grande, impulsada pela mercado técnica de Norte-América, ok? Eu tive a sorte de experimentar esses dois softwares e, em minha opinião, eu fico muito mais agradável com esse software que vou apresentar ao PC Crash. A PC Crash tem uma história muito grande. É um software que tem mais de 30 anos de desenvolvimento. Hoje já estamos pela versão 14, ok? Vocês podem trocar a língua do Psicras, ele está traduzido para mais de 22 países. Além disso, tem também a língua portuguesa, como assim também tem tradução na língua da espanhol. Só que meu dica, se alguns de vocês estão pensando fazer esse investimento e comprar algum dia o Psicras, tem que manter a língua inglesa. Por quê? Porque o todo how now, todo o conhecimento, todas as metodologias, todos os livros que vocês têm, está tudo em inglês, ok? Aqui, por exemplo, vocês podem fazer download do material, do manual do Psicras. Ele tem 738 folhas, ok? Tudo está em inglês. Então, se eu tento de estudar, de conhecer como funciona o software e o manual, o único manual não tem traduzido para espanhol, não tem traduções para português, está em inglês. Então é óbvio que eu preciso que o software mantenha a mesma língua dentro do software. eh, eh, as ferramentas, os menus também têm que estar em inglês, ok? Hoje em dia é tão grande essa ferramenta que não vou poder compartilhar tudo. Mas, por exemplo, tem uma das ferramentas a partir do qual o perito pode fazer uma estimação, sim? Tem uma ideia do a velocidade que foi diminuída pela deformação, trabalhando com inteligência artificial. Por exemplo, se eu tenho aqui uma fotografia de um veículo, tá bom? Como essa aqui tem um dano importante, eu posso essa mesma imagem, posso fazer uma pesquisa dentro
da base de dados do veículo, e o mesmo programa ele vai fazer uma aproximação da velocidade que foi perdida pela deformação. Ela tem uma base de dados de análise de o que a gente conhece como EBS, Equivalent Barrier Speed, só que o conceito europeu é um pouco diferente. Eles chamam de EES, Energy Equivalent Speed. Sim, o EES é o primo hermano do EBS, ok? São conceitos muito parecidos, mas não totalmente iguais, tá? Mas o IES é praticamente, para essa apresentação que estamos fazendo aqui, podemos pensar que esse é o EBS, Equivalent Barrier Speed. Eu não tive que fazer nenhum cálculo de pesquisar qual é o coeficiente de rigidez do veículo, não tive que fazer medições de deformação. Esse trabalho aqui é muito grande. Somente tem que adicionar a fotografia do veículo e o programa, a partir da inteligência artificial, vai procurar dentro da base de dados qual é o veículo que tem mais qual é o veículo que já foi avaliado na deformação e que tem um valor mais próximo que o real. Por exemplo, aqui tem uma proposta com um 55,8% que o delta V entre 55 e 60 km por hora é a velocidade que foi diminuída somente pela deformação. Eu posso adicionar mais fotografias e a pesquisa vai ser muito mais importante. Além disso, eu posso também procurar mais informação dessa base de dados, porque ele tem um catálogo de EBS. Esse catálogo tem feito tem muita boa informação, porque todos os anos a empresa de PC Crash, faz os crash tests, ou seja, que todos os anos eles estão adicionando informação do EBS, delta V pela deformação, a partir de os crash tests que eles estão fazendo. Tá bom? Essa base de dados, eu posso. Aqui tem um catálogo, aqui tem acho que Crash Test Database. Bom, essa base de dados é muito grande, muito grande. Então, todas essas informações da veículos que foram testados, analisados a partir de crash test, é porque a empresa Dr. Sternman está na Áustria. Todos os anos eles fazem crash test. Eu tive o privilégio de ficar nesse ano no seminário de crash test em Europa, e eu pude verificar. Aqui também está Antônio Montenegro, Ângelo Montenegro, que ele fomos aqui um grupo de peritos da Argentina, e pudimos verificar como eles estão pegando informação permanente todos os anos dos veículos novos, fazendo crash test e alimentando essa base de dados. Bom, talvez poderia falar muito mais dessa base de dados, dar mais detalhes, mas a ideia hoje é fazer uma apresentação muito mais geral do que eu trabalho o curso. Deixa eu dar um aviso aqui que tudo que estamos falando é a parte da introdução de nosso curso ARAT 4. Alguns peritos do Brasil, como o professor Wilson Torresan, também está Fábio, eles ficaram no ano 2019 aqui no norte da Argentina, o ARAS 3. Agora vamos fazer o ARAT 4 no Brasil, peço desculpa, em Buenos Aires, o dia 2 e 3 de novembro, tá? Essa é a nossa página. Fique tranquilo que o sítio é seguro, só que
Só que como é um sítio que está sendo manutenção, às vezes aparece como sítio não seguro, mas é um sítio seguro, pode ficar tranquilo. E convidamos a todos os peritos do Brasil que podem ficar em Buenos Aires 2 e 3 de novembro. Vamos a ter uma participação aí do senhor eh, el engenheiro Sicto Troja de Espanha, que é um dos peritos que tem muita mais experiência em PC Crash, e Jorge Gereto, que também é um dos peritos aqui na Argentina que tem bastante experiência com a área de simuladores do PC Crash. Ok, agora sim. Nesse acidente que eu tenho, é, o croque está muito ruim. E se eu procuro essa informação de onde aconteceu pela Google Maps, possivelmente você vai ter o mesmo problema que a gente tem em toda a América Latina, porque o serviço de Google Maps não é muito bom em América Latina. Isso não acontece em Europa e em Norte-América, ok? Essa é a imagem do local onde aconteceu o acidente, tá bom? Essa é a imagem. Eu posso, dentro de Psicras, posso procurar esse mesmo sítio. Só que provavelmente a imagem não vai ser muito boa, ok? Não vai ser muito boa pela déficit que tem o serviço da imagem aqui em Argentina e em Brasil. Então, nesse caso, meu dica sempre é tentar de pegar o croquis bem feito, um croquis bem feito. A gente tem aqui, só um minutinho. Temos aqui alguns colegas ainda estão tentando acessar. Ok. Eu tenho aqui, nesse acidente, a possibilidade de ter um croquis à escala, porque a gente foi com o drone, levantou o drone, pegou uma fotografia e cenital. E, além disso, eu já fiz essa análise de onde onde aconteceu o acidente, as posições finais do veículo. Então, você pode ter um croquis, pode ter uma imagem satelital, pode ter uma imagem tirada com um drone com GPS, pode ter um croquis à escala. Qualquer dessas ajudas vai ser muito importante para adicionar aqui no PC Crash. Vamos para a, a solapa de Bitmap. O professor Wilson me pediu para mim que, por favor, passe algumas dicas de como trabalhar, que eu vou apresentar o fluxo do trabalho, tá? Fazemos clique em Bitmap e eu vou procurar essa imagem. Pode ser GPS, PNG, BMP, pode ser um croquis à escala, pode ser uma imagem tirada com um drone, pode ser uma imagem satelital, tá? Qualquer disso, vou adicionar. Uma vez que a gente está adicionando essa imagem, se essa imagem não foi adicionada pelo buscador de imagem satelital que já tem incorporada PCCRAS, essa imagem não está na escala real, na escala da área do trabalho do PCCRAS. Então, o que eu vou fazer aqui é com a mesma ferramenta dentro de Bitmap, vou reescalar essa imagem. Vou pegar essa ferramenta daqui, o nome é Scale Bitmap, e vou fazer clique no início e no final, por exemplo, do a largura da via, ok? Eu vou colocar a medida real. Eu preciso de conhecer essa medida real. E aí a imagem vai a reescalar. O mesmo posso fazer se eu tenho um croquis também. O importante é que o croquis original tem um desenho proporcional, tá bom? Ou seja, eu tenho um bom desenho à escala,
eu percebo que, por exemplo, alguns croquis da PDF não está à escala, esses croquis não podem ser, vocês têm que desenhar, ou pode tirar uma fotografia com um drone. Bem, já tem isso aqui à escala, vou passar para outra janela, outro menu do trabalho, que é Vehicle. Uma das coisas mais impressionantes que eu peguei desse software é essa base de dados. É a base de dados de Base Layer de PC Crash, essa mais grande do mundo. Vocês têm muitos veículos, pero muitos veículos, não? Então, o que eu vou fazer agora é, em Make, em marca, vou procurar um dos veículos que participou aqui no acidente, que ele é um Toyota Hilux. Vou para a marca Toyota, ok? E vou procurar aqui o Toyota Hilux, que é... Deixa que eu vou procurar. Ok. Aqui. O veículo que ficou nesse acidente era um veículo Hilux 2.5 cabina simples, tá bom? Quando eu escolho esse veículo, o programa já vai apresentar toda a informação do fabricante do veículo. Distância entre eixo, o motor, tipo de combustão, peso, comprimento, largura, a altura do veículo, a, dimensões do pneus, o torque do veículo, toda essa informação já está diretamente adicionada nessa base de dados. Ou seja, uma das coisas que eu já fico impressionado do programa é que o perito realmente trabalha com todas as características real dos veículos que está fazendo a investigação, ok? Esse veículo, perdão, eu não escolhi. Vamos de volta. Vamos aqui novamente. Toyota. Aqui. E aqui vamos para Hilux. Aqui. Hilux simple cabina. Ok. Clique em Load, que é carregar. E vamos já escolher o segundo veículo. Acho que peguei um erro aqui. Deixa que eu vou ficar aqui. Tá bom. Eu sou o primeiro veículo. Agora, aqui está o primeiro veículo. E agora vamos adicionar na mesma base de dados o segundo veículo. A marca foi Peugeot. Aqui tem um Peugeot. Olha a quantidade do veículo Peugeot. Estou procurando o Peugeot 408. Tá bom? Aqui tem um Peugeot 408. Epa, aqui. Que ele é nafta. Aqui também já tem toda essa informação do veículo, tá bom? Então, vou carregar, veículo número 2. Ele me está dando um aviso que não está definido a posição da altura do centro de gravidade para esse veículo, ok? Vamos a fechar aqui. E aqui temos dois veículos já adicionados, só que esses veículos não têm a skin. O que é o skin? É aquela mancha que dá a forma aerodinâmica do veículo, né? Que somente estão carregados ou adicionados as propriedades físicas dos veículos, mas não estão adicionados as propriedades estéticas, o visual dos veículos. Porém, aqui na ferramenta de explorador, fazemos clique onde diz 3D Vehicle e aí vamos a procurar em DirectX o skin desses veículos, ok? Por exemplo, aqui vou procurar para o veículo Toyota, ok? Vou procurar aqui Hilux.
E essa skin vou arrastar e soltar sobre o veículo. E esse veículo, além das propriedades mecânicas e físicas, agora também tem essas propriedades estéticas do veículo. Vou fazer o mesmo com o outro veículo que é o Peugeot. Só que o Peugeot não tem, eu acho que aqui tem. Peugeot. Aqui. Não tem 408, ok? Tem somente um 407, que é um modelo parecido. Mas fico tranquilo, porque o skin não é quem define as propriedades físicas do veículo. Vou arrastar e vou soltar aqui. O passo seguinte é levar esses veículos na posição de colisão. Como que, como que eu conheço essa posição de colisão? Bom, isso já é uma tarefa na área de investigação. Nesse caso daqui, eu fiz uma análise das imagens, sim, das imagens do acidente. Eu voltei para o local, procurei essas marcas de aqui, procurei o árvore, procurei essas marcas de aqui. Veja que as faixas da rua tem essas linhas essas pequenas marcas que são características da faixa. Procurei tudo a mesma informação e fazer uma reconstrução da posição final dos veículos. Na questão da posição no início do acidente, eu vi o vídeo muitas vezes. Vi o vídeo muitas vezes, e tirei o fotograma no momento da colisão. Eu tirei o fotograma do momento da colisão e procurei então o mesmo local, tá bom? Ou seja, essa é uma tarefa de uma pesquisa que faz o perito no local do acidente. É só, ninguém só vai reemplaçar essa questão. Eu acho que não, não sei, talvez algum dia. Então, nessa imagem daqui, eu adicionei as posições iniciais e a posição final do veículo conforme a informação do acidente. Essa é a verdade, tá bom? Claro que eu posso trocar, por exemplo, a caminhonete não é vermelha, ela era branca. Pode ficar tranquilo. Na área de veículo, eu posso fazer clique aqui, peço desculpa, em File, Option, em Color, eu posso trocar os valores dos cores, sim? Posso escolher algum color predeterminado ou posso personalizar, customizar o qual color que eu gosto, tá bom? Só que agora, para não perder tempo nessa questão, vou deixar assim. Vermelho é o veículo número 1, azul é o veículo número 2. E eu estou tentando agir de colocar os veículos na posição da área de colisão, tá bom? Então, como eu sei qual é a velocidade que eu tenho que fazer essa proposta? Em verdade, eu somente subjetivamente posso fazer uma proposta das velocidades dos veículos, tá bom? Então, a segunda questão, vou passar agora para a área de simulação. Eu tenho que explicar uma coisa. O software Psicras tem dois jeitos do trabalho. O trabalho dinâmico e o trabalho cinemático. Ou seja, ele vai trabalhar com todas as ferramentas físicas de a colisão de dos corpos sólidos, sim? Somente do momento da colisão para o frente. Do momento da colisão para trás, ele tem ferramentas específicas da cinemática dos veículos, tá? Então, o primeiro que eu tenho que resolver não é a questão da velocidade antes da colisão. Eu tenho que tentar pegar alguma solução com as velocidades no momento da colisão a partir do processo pós-colisão, que é um processo totalmente dinâmico, não cinemático. Ok?
qual que é a fundamentação dessa metodologia? O programa vai trabalhar com princípios de conservação da quantidade de momentum linear. A resposta, ele trabalha com modelos muito mais complexos em realidade, tá bom? Se vocês querem conhecer ou querem dar uma olhada para o manual. No manual, vocês têm 3 capítulos que são operação, exemplos e o manual técnico. E aqui você pode estudar, e eu ainda não consigo compreender totalmente o algoritmo, pero por enquanto é uma metodologia muito complexa de qual é o modelo físico. Só se que ele trabalha com um modelo muito complexo de colisões de corpos sólidos que eles vão experimentando rotaciones, alterando o centro va alterando también a distancia entre os veículos, por enquanto o veículo está sendo deformado, tá bom? É uma coleção metodologias muito complexas que eu não compreendo, né? Somente sei que tudo isso está relacionado com mecânica planar, sim? Mas essas metodologias já foram muito provadas. O PC-Crash tem muitas publicações também na área de na SAE, a Sociedade de Engenheiros Automotores, também tem muitas publicações feitas, não? Então, qual é o princípio? É uma questão muito mais complexa que quantidade de movimento linear. Sim? Eles consideram muitas variáveis como rotação, ventos de inércia, enfim. Vou dar uma pista, vou dar uma ajuda de o complexo que é esse modelo. Bom, o que eu vou fazer agora é, na área de simulação, é fazer uma proposta de qual é o atrito dos veículos. Ou seja, vou fazer aqui uma proposta que após da colisão, o veículo Toyota ele vai desacelerar a razão de 3,5 metros sobre segundo ao quadrado. Olha, isso não é atrito, é desaceleração. Uma coisa que aprendi, que os peritos de Europa, eles não trabalham com o conceito de atrito, eles trabalham com o conceito de desaceleração. Ok? E vou fazer para o Peugeot talvez um pouco mais baixo. Que estou fazendo agora uma proposta subjetiva somente. Ok? Eu adicionei 3,5 para o Toyota e 3,0 para o Peugeot. Agora vou pegar essa ferramenta que se chama Crash Simulation. No Crash Simulation, deixa que eu vou passar aqui algumas dicas, tá? Eu tenho que, em primeiro lugar, fazer uma proposta de qual é a velocidade da Toyota e qual é a velocidade do Peugeot, ok? Tenho que fazer uma proposta subjetiva, ok? Mas outras coisas que eu tenho que verificar aqui, por exemplo, é qual vai ser a fricção entre veículos, qual vai ser o coeficiente de restituição. O programa adiciona, por defeito, um coeficiente de restituição de 0,1, coeficiente de fricção 0,6 entre veículos, que é o limite da fricção de metal. Sim? Pero também eu tenho que definir aqui dois conceitos muito importantes, que é o ponto de impacto e o plano de contato, para poder definir o PDOF, que é Principal Direct Force, ou direção principal da força, ok? Vou ter aqui algumas ferramentas do controle, alguns parâmetros do controle, que uma das ferramentas do controle mais importantes que eu posso considerar aqui é o EES, Equivalent Energy Speed, ou o mais conhecido para nós como EBS, ok? Então, vou fazer aqui uma proposta, somente uma proposta, mas nessa proposta que eu provavelmente vou errar, muito provavelmente vou errar, ok?
Se eu faço uma proposta, vou fazer o clique na simulação e o programa vai resolver qual é a direção e a posição final dos veículos a partir dessa informação ou a partir dessa proposta que eu fiz. Obviamente que eu adicionei valores que não são corretos. Por quê? Porque as posições finais dos veículos não estão coincidindo com as evidências. E aqui eu vou parar um pouco, não? Psicrash não pode ser empregado se eu não conheço a área da colisão e a posição final dos veículos. Não tem sentido. Porque uma das coisas que eu vou precisar mais importante é a distância de deslocamento desde o ponto da colisão até a posição final dos veículos. Se eu não tenho essa informação, não tem sentido trabalhar. É mais, eu acho que não tem sentido trabalhar com estas metodologias. Poderia empregar outras, não? Mas não tem sentido. Ou seja, eu preciso de conhecer a área de colisão, ter uma ideia de qual a direção, a posição dos veículos ao momento do impacto e conhecer também onde os veículos vão parar. Escuta, não tem importância aqui se eu conheço ou não conheço, ou tem ou não tem marcações de arrastre entre o ponto da colisão e a posição final. Isso não é de interesse. Não importa se o veículo tem ABS, não tem ABS, ok? Bom, vou parar cá a simulação e o que eu vou fazer agora é descer o programa que ele não mostre para mim as posições intermédias. Eu somente quero conhecer a última posição e a posição de impacto. Aí eu vou para o simulador e o programa somente vai apresentar para mim as posições. Estou aproximado, mas não é o valor correto. E aqui tem uma ferramenta muito poderosa que tem um PC Crash, ok? Só um minutinho. Ok, aí estou. Eu acho que Virtual Class não tem essa ferramenta que se chama Collision Optimer, ok? Já vou mostrar como é. Se eu tento outra proposta, 65, por exemplo, e aqui vou adicionar 32, faço um novo cálculo, talvez estou aproximando-me à minha solução correta. Mas eu posso demorar muito tempo tentando velocidades. Antigamente, com o tempo para trás, sim, os peritos, quando não tinha essa ferramenta de Collision Optimer, trabalhavam assim, faziam tentavam com valores até conseguir uma coincidência das posições final. Agora, vou fazer o seguinte, vou falar assim, vou escolher essa ferramenta que chamamos Rest Position e vou descer. Escuta, o caminhonete, ele tem que chegar até aqui, bom? Tem que chegar até aqui. Essa é a posição final. Estou sinalando para a PC-Crash qual é a posição final do veículo. Para poder olhar melhor, para poder verificar melhor, vou passar para o menu de bitmap e vou fazer uma transferência na imagem. E aí vocês vão verificar que eu deixei uma marcação da posição final do veículo número 1. E agora vou fazer o mesmo com o veículo número 2. Aqui. Só que o veículo número 2, ele tem uma rotação. Aí. Ok? O que é essa coisa aqui, um pouco azul, vermelha, violeta? Bom, deixa que eu vou explicar. É o cono de fricção. E essa linha que vocês têm aqui, tá bom? Esse é o plano de contato. E essa grandeza que tem aqui é a direção da força principal. Eu posso trocar isso. Posso mudar, posso alterar, posso provocar.
dependendo da direção, eu posso verificar qual vai ser a direção de saída do veículo, tá? Eu só posso fazer manualmente ou, se é possível, deixar que o mesmo software verifique esses dados. Como eu já assinalei, marquei qual é a posição final dos veículos, vou escolher esta ferramenta que se chama Collision Optimer. O que é o Collision Optimer? Bom, é uma ferramenta onde o programa vai procurar os melhores valores de colisão inicial até, até pegar ou até fazer encontrar as mesmas posições finais que eu adicionei. Mas ele necessita um pouco de informação. Na área de propriedades, eu tenho que fazer aqui uma proposta. Se eu não faço nenhum tipo de informação, ele vai procurar com valores de veículo Toyota entre 0 e 300 quilômetros e vai demorar muito tempo. Então, eu vou falar assim, o Toyota não tem que bater com menos de 60 quilômetros por hora. E não tem que bater com mais de 90 quilômetros por hora. Onde eu estou tirando essa informação? Subjetivamente. Okay? Subjetivamente, eu acho que a caminhonete, pela minha experiência, como falam muitos peritos, pela experiência, uma experiência que não, essa experiência não tem como determinar, eu acho que o veículo vai entre 60 e 90. Se eu tiver a informação do EES, Energy Equivalent Speed, o mais parecido a EBS, Equivalent Battery Speed, eu vou adicionar aqui. O veículo Peugeot, ele estava saindo de uma rua para passar a outra rua. Se eu dou uma olhada no vídeo, tá? Eu acho que esse carro não estava trabalhando com a grande velocidade. Olha, tá? Bom, esse não é aqui. Aqui tem um vídeo, aqui está. Ele não estava trafegando forte. Ele estava fazendo um cruzamento de uma avenida, um boulevard, tá? Subjetivamente, eu vou fazer uma avaliação de velocidade. Ok? Vou falar assim, para o PC Crash. O Peugeot, ele trafegava entre 20, não acho que não mais de 40, não mais de 40. Talvez algum dos peritos aqui não está concordando com essas velocidades, 45. Ou seja, quanto mais grande essa faixa, o programa vai demorar mais. Tá bom? Na área de Optimers, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variáveis que ele pode procurar. Ou seja, agora ele solamente vai procurar com valores entre 20 e 45 para o Peugeot, 60 ou 90 para a Hilux, mas solamente vai alterar as velocidades e o ponto de impacto. Ok? Eu vou falar assim, vou pedir também que procure considerar alterar os resultados, os valores do plano do contacto, porque eu não estou seguro se esse é o plano de contacto. Então, eu estou pedindo, por favor, ao PCCRAS, procure também algum valor alterar, ou seja, estou habilitando que o PCCRAS altere os valores do plano de contacto. Aqui agora o plano de contacto, ele está para menos 150 graus, depende do sistema de referência que o programa está pegando, tá bom? Então,
Vou dizer, você, PC Crash, pode alterar velocidades de impacto entre 60 e 90 para Hilux, entre 20 e 45 para o Peugeot. Pode alterar onde que está o ponto de impacto, pode alterar plano de contato. E agora, vou dar clique em Optimer. Tem dois tipos de algoritmos, genérico e o Monte Carlo, tá? Você sabe que se vai trabalhar com Monte Carlo, precisa dar uma informação difícil, que é a distribuição da probabilidade dessa variável que você vai empregar, tá? Generic Algorithm é um jeito muito mais, minha experiência, ou pela experiência que eu estou percebendo dos peritos da Europa, eles trabalham diretamente com gênero algorítmico porque não tem que preocupar pela distribuição de probabilidade dessas variáveis. Vou fazer aqui em Optimer. E ele vai trabalhar. Olha como está trabalhando o soicinho aí. Já pegou uma aproximação. Já tem uma proposta aqui, ok? Essa proposta é de 67 para Hilux, 29 para Peugeot. Mas essa proposta não é exata, não é precisa. E ele me está dando aqui uma informação muito grande. Ele tem um erro de 12,1%. Como que é? Como tenho que entender esse erro? A trajetória da solução que o programa está fornecendo, tem, promediando entre os dois veículos, um erro do 12% em relação às posições finais que eu defini. Tá bom? Então, aqui tem outro. Que posso fazer? Bom, posso dizer, bueno, vocês pode alterar todas as outras variáveis, por exemplo, fricção, restituição, posição dos veículos, e vou procurar novamente. O resultado não melhorou, está ainda em 12%. E aqui onde o perito, pela experiência do perito no software, vai demorar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, dependendo daquela experiência, tá? Por exemplo, estou percebendo que o caminhonete não está conseguindo chegar a essa posição. O que variável tem que alterar aqui? O atrito. Então, vou para a área de sequência e vou diminuir o atrito da caminhonete. A desaceleração, ok? E aí eu vou procurar novamente. Melhorou o erro. Agora tem um erro do 11%. Eu vou fazer o mesmo com o atrito da caminhonete, do Peugeot, tá bom? Vamos para aqui, vamos a poner 2,8 metros sobre segundo quadrado. Eu vou procurar aí novamente. 11,3, tá bom? Bom, somente tem essas opções, tenho que alterar o atrito? Não, evidentemente tem um problema aqui no momento da colisão, possivelmente essa não é essa posição correta e tenho que procurar. Se eu não, aí aumentou o erro. O perito tem que procurar alterar quais são as posições no momento da colisão. Estas não são as posições, são posições aproximadas, e procurar a melhor solução. Esta parte daqui pode demorar, eh, depende da experiência do veículo
com esse tipo de colisões, a experiência do software. O primeiro acidente que eu resolvi com este jeito, eu demorei aproximadamente 4 horas e meia, e não consegui um bom resultado. Depois fui praticando, porque tem uma ferramenta muito mais poderosa que é Optimer Advance. O que é o Optimer Advance? Eu posso escolher que função eu quero trocar, ou quero que o programa procure com alguns valores. Por exemplo, as coordenadas da posição do centro do massa do veículo, de cada um dos veículos. O plano de contato, fricção, restituição, velocidade, a distância do centro de gravidade até exe frontal, a altura do centro de gravidade, as coordenadas do centro de gravidade, velocidade de guinhada, peso, os momentos de inércia. Opa, essa é uma variável que os peritos não têm costume de pensar, tá? Se o veículo está passando da rotação, pode ser que esse momento de inércia não é o correto. E por que vai alterar o momento de inércia? Pode ser que o veículo estava levando algum tipo de carga. Não é o mesmo trafegar com o baú vazio que o baú lleno. Isso vai alterar, tá bom? Ângulos de rotação, ângulos de cabeceio, todas são variáveis que eu posso escolher para que o programa tente alterar dentro de um valor mínimo e um valor máximo, ok? Agora estou fazendo uma análise simples, somente simples. Como eu já conheço a solução dessa colisão, eu já encontrei, depois de 2 horas de estar alterando as posições finais, eu já encontrei aqui, por exemplo, quais são as posições dos veículos no momento da colisão. Porém, vou parar aqui, ok? E tem na área de simulação a configuração da posição dos veículos. Essas são as coordenadas X e Y da posição dos veículos, a velocidade, bom, a velocidade e o ângulo. Essa é a variável mais importante, a direção que tem o veículo ao momento da colisão, tá bom? Eu já encontrei que esse valor era 175,77. Para o veículo Peugeot e para o veículo, perdão, para o Toyota e para o veículo Peugeot, ok. Vamos para o simulador. Ok. Vamos a alterar el atrito, a desaceleración. O número que está aqui é a quantidade de iterações que os veículos. Olha, aqui bajei para o 9%, tá bom? Então, 9%. Então, agora vou diminuir um pouco o atrito da caminhonete. E vou procurar. Ok? Aqui tem um erro de 5,5% e somente tentamos aqui uns 20 minutos, ok? Somente aqui tentamos uns 20 minutos. Eu acho que se eu consigo diminuir
não, aumentar um pouco mais o atrito do Peugeot, vou conseguir melhor resultados. Deixa que eu experimente aqui, hein? Vamos aí. Vamos. 5,4. Vamos. Só um pouco mais. 5,8. Bem. 5,3. Ok? Ou seja, se eu faço um investimento tentando de melhorar as condições do atrito, tentando de melhorar quais são as direções. Aqui somente tem que alterar, ou seja, o perito tem que trabalhar alterando os valores de direção da força principal, atritos, a posição dos veículos ao momento de impacto, para tentar conseguir um melhor resultado. Pela uma questão de tempo, sim, eu vou parar aqui o simulador para passar a outra área, tá bom? Já temos aqui então uma opção do simulador, bitmap. Ok, vamos aumentar aqui. Uma das coisas mais boas que tem o programa, que quando eu já resolvi a parte da simulação, vou passar a outra área que se chama View, e eu tenho aqui a opção de procurar a visão em 3D desse veículo, tá bom? Os veículos que estamos vendo aqui não são muito bons esteticamente, mas fica tranquilo, né? Vou passar aqui a detail, tá? Quero ver os veículos a gente quer ver em detalhe, tá bom? E aqui então tem uma melhor proposta, tá? Vou diminuir a velocidade em 5 vezes mais despacio, para que vocês percebam a simulação. Esta parte, meus caros amigos, é a parte comercial, a parte estética do nosso trabalho, tá bom? Possivelmente a gente vai ficar muito mais, os advogados, o cliente, ele vai ficar muito mais assombrados para essa área. Pero, em realidade, tudo é um trabalho técnico de trás desta parte que é o análise, o análise da simulação. Por exemplo, uma das questões muito boas que tem um programa é que eu posso escolher qualquer tipo da área de visão. Por exemplo, aqui não estou vendo, não estou olhando a sombra do veículo projetado sobre a planimetria. Essa questão eu posso alterar, tá? Nas propriedades da visualização. A palavra sombra se chama, em inglês, shadow, né? Vou ativar aqui o shadow, ok? E olha como agora eu posso perceber a sombra dos veículos. Se essa sombra está muito preta, ou seja, eu posso também alterar, porque eu posso escolher que tipo de cor eu quero para essa sombra, por exemplo, tá? Entonces, Psycross evolucionou muito na área estética, tá bom? Minha opinião é que Virtual Class tem uma vantagem, ou seja, tem melhores ferramentas na área estética. Mas Psycross, ele vai, como falamos aqui em espanhol, não? Pisando los talones, está muito próximo, porque ele está melhorando muito na área de estética, ok? Uma das questões mais importantes que eu posso fazer é pegar um background dentro desta imagem, ok? Colocar um background e achar que os vídeos podem ter uma imagem de background do acidente. Vou voltar para aqui. Vou aumentar a velocidade. Agora precisamos fazer a parte cinemática, tá bom? Eu já tenho aqui a parte dinâmica, uma proposta rapidinha, com um erro dos 5%, mas o que acontece com a questão cinemática? O que acontece antes da colisão?
Aí é um problema de cinemática. Não há colisão. Antes desse ponto, antes desse momento, os veículos não têm com que colidir. Porém, é um problema cinemático. Psycraft tem uma ferramenta muito importante aqui que se chama Cinematic, ou a tradução vai ser barra de ferramenta de cinemática, Kinematic Toolbar. Eu posso escolher o que aconteceu com esses veículos antes da colisão. E Psycraft tem aqui uns semáforos. O semáforo está falando de que, em realidade, eu não consegui uma solução cinemática ainda, ok? Então, vou partir da hipótese do que os veículos não frenaram antes da colisão. Porém, vou escolher a opção Reaction and Braking para dois veículos. Como eu já conheço quais são as velocidades de batida, tá? Tá lembrando aqui? Epa, é 73,25 km/h, tá bom? Vou colocar aqui 73 para Hilux e 23 para o Peugeot. O tempo que eu vou considerar, tá? Antes é um tempo de, não sei, 2 segundos. Eles dividem em tempo de reação humano, tempo de reação da máquina. O mais importante para mim é que as desacelerações antes da colisão vou considerar zero. Né? Somente como exemplos, mas se eu tiver a informação que algum dos veículos experimentou uma frenagem antes da batida, eu posso adicionar aqui, tá bom? Bom, então, que mais? A ver, aqui está. Tá bom? Eu já. Peço desculpa. Aí está. Já tenho dos semáforos em verde. Já tem a solução cinemática. Só que antes de fazer essa solução cinemática, eu acho que os veículos não tiveram essa direção antes da colisão. Porém, eu vou para o Toyota, vou marcar qual é a trajetória do veículo antes da colisão. Essa linha que estou desenhando somente é a trajeção do veículo antes da colisão. E vou fazer exatamente o mesmo com o Peugeot, tá bom? Peugeot vem para aqui. Não tem sentido depois da colisão, porque depois da colisão eu já tenho a solução, tá bom? Então, agora sim, já assinalei as trajetórias. Vou procurar o resultado cinemático. Tá bom. O que é isso? Um diagrama de velocidade e posição dos veículos. Eu posso trocar aqui o valor da variável no eixo X, vou passar para tempo. E isso que vocês estão percebendo aqui é antes da colisão, o movimento reto, sem variação, e como ele foi alterado depois do momento zero da colisão, para Psicras, zero é o momento da colisão, até a parada deles, tá bom? E aqui vou fazer a solução para trás, tá bom? E agora sim, aí tem a solução cinemática e a solução dinâmica da colisão. Deixa que eu vou desativar as posições. Aí está. Se eu quero adicionar mais tempo, posso adicionar 3 segundos aqui para dois veículos. Ok? E agora vamos para a vista 3D View. E já tem aqui a solução cinemática e a solução dinâmica dos dois veículos. Eu posso adicionar edifícios, casas,
semáforos, luzes, tá? Tem muitas ferramentas também na parte de estética, não? Já adicionei a sombra. Eu posso colocar também uma imagem de background aqui na parte de atrás, tá bom? E agora eu quero o vídeo desse acidente, tá bom? Então, poderia então escolher algum tipo de vista que eu goste. Posso procurar uma vista de arriba. Epa, aqui, ok? Tudo isso é uma questão estética, né? Vou fazer que essa linha de aqui eu não quero perceber, a linha das trajetórias. Um File Option. Vou para Display. E em Display vamos a desligar aqui. Que esqueci como era esto. Um, Display, sensor, vehicle, line class detection, user define position. Uf, esqueci. Esqueci dónde estaba la ferramenta de... aquí, vehicle path. Path es trayectoria, camino. ¿Ok? Voy a desligar ahí. ¿Ok? Ahí ya vamos para View 3D y ya no tengo esa línea aquí, ¿no? Outra questão, por exemplo, eu posso alterar a velocidade que eu quero que seja feita a animação. Aí estou 4 vezes mais despacio, tá bom? E aqui a configuração de visualização, vou pedir que, por favor, os veículos quero ver a velocidade. Estou fazendo uma configuração mais comum, né? Que é as Vector Vehicle em Text. Vamos aqui, Displays Vehicle. Aqui. Então, eu acho que essa é uma boa configuração, por enquanto eu tenho o tempo aqui e tem as velocidades. Olha como após da colisão vai trocar os valores de velocidade. Olha aqui, hein? Olha aqui. Tá bom? Então, se algum perito, por exemplo, vai questionar, não, você está fazendo uma reprodução em câmera lenta, não. Aqui tem a medida do tempo, da velocidade, tá bom? Quando vocês têm escolhida qual é a visão, a área de visão, vai simplesmente para fazer render animation. Ok, vamos aqui fazer clique, render. Ups, a ver, perdão, peço desculpa, background, aqui, vamos para, sim, render animation, vou escolher o arquivo de saída, vai ser um AVI, 01 AVI. Posso escolher as dimensões. Por exemplo, eu vou colocar aqui 1800 pixels por 800. A quantidade de frames por segundos. Que bom. Né? Que sejam 30 frames por segundo. A velocidade da saída do vídeo. Agora vou fazer por 2, ou seja, a metade do tempo real. Sim? Se eu quero que o vídeo tenha alguma compressão, algum códex, tá? E aí vou fazer clique em Start. E ele está agora renderizando o vídeo. Está renderizando o vídeo, tá bom? Quando ele acabe, obviamente que isso depende um pouco
depende um pouco da velocidade do computador que vocês têm, não? Mas, veja que eu vou... Ops. Aqui já tem um vídeo. E aí você pode escolher outra vista, fazer uma união dos vídeos, tá? E já tem a apresentação. A última questão. Bom, a questão do o relatório. Essa é uma muito boa pergunta, tá bom? O Basic Class não oferece um relatório como você tem uma ideia de que tem que ser um relatório, tá? Um relatório a gente está pensando aí na descrição do modelo físico, de todas as questões. Não, o relatório dele é muito mais técnico, muito mais técnico. Em minha opinião, ninguém advogado tem que tentar entender esse relatório, porque até o perito é difícil de compreender, tá bom? Vou salvar esse projeto aqui, tá? Já que eu vou procurar aqui esse webinar Brasil, tá bom? E agora sim, vou trocar a língua na option default, configuração default, e vou trocar para português. Por quê? Porque eu acho que o relatório você vai precisar em português, tá? Então, fazemos relatório impressão. Desde que eu vou imprimir primeiro, vou imprimir aqui em PDF, tá bom? Vou usar esse relatório aqui, relatório, porque em realidade o relatório é bem diferente, meu caro amigo, tá? O relatório vai tirar com a licença, ou seja, sempre vai ter a licença do produto. Já vou falar um pouco dessa licença. Vai ter os valores iniciais, difícil, né? Nessa coluna aqui tem os valores da Toyota e nessa coluna daqui tem os valores do Peugeot. Vou assinalar os valores que mais importantes, não? A velocidade do momento da batida dos veículos, ok? Qual é a direção que tem esses veículos, tá? Qual é a direção da velocidade? Olha, não sempre a direção do veículo é a mesma direção que a velocidade, ok? Tá? Caso que o veículo está rotando no momento da colisão, também vai sair aí. Quais são as coordenadas X, Y, Z, Y, X e Z de centro do massa? Caso que o veículo está na queda, a velocidade vertical, o ângulo de rotação, ângulo de inclinação, a velocidade angular de rotação em radianes sobre segundo e a inclinação. Isso como valor inicial. Após, vai tudo o mesmo, só que no momento da parada do veículo. Ou seja, as velocidades finais, que obviamente tem que ser zero, né? Próximo zero, tá bom? Então, temos valores iniciais e valores finais. Minha opinião é bem chato, o jeito de como apresentam os valores nesse relatório. Mas é assim. É assim. Ok, aqui tem informação que, em minha opinião, não sei se vai ser importante para o juiz, não? O delta V, por exemplo, dos veículos, o EES, o Equivalent Bearer Speed, eu acho que essa é uma boa informação se eu quero fazer uma comparação desses veículos. Bom, a deformação de energia, o atrito meio, esse é o atrito meio, as coordenadas do ponto de impacto, enfim.
impulso, energia de formação. Nossa, eu acho que um pouco chato, que não tem como aproveitar no, pela minha experiência, não? Talvez seja importante em outras áreas, mas ainda eu não consegui obter um valor significativo nessas informações. O primeiro que eu perguntei quando eu fui para lá, sim, como que o perito apresenta os laudos periciais feitos com psicras? Bom, eles adicionam esse parecer técnico, esse que estou apresentando aqui, isso vai, e o vídeo, e fazer uma explicação. Isso tudo que faz. Apresentam qual é a licença do programa, apresentam o relatório, tá bom? E eu perguntei se eles ofereciam o arquivo de Psicras, que tem um formato PDO. Me falaram que não, que eles não apresentam isso, tá bom? Porque pode ser alterado por outro perito também, tá bom? Eh, então, o relatório é um pouco chato. É um pouco chato, mas você já pode verificar que, obviamente, o programa é muito, muito importante. Tem muitas mais ferramentas. O programa trabalha com corpos que são parecidos a um dummy, eles se chamam, o nome é multibody. São muito bons na área de atropelamento, tem muito boa ferramenta. Eu prometo já fazer alguns webinars para analisar atropelamento. Só para ir finalizando, o mesmo acidente eu resolvi antes com hack. Só que a metodologia do hack é muito mais simples, tá bom? Vou apresentar aqui os valores, valor meio. E em realidade, vou falar de verdade. Primeiro fico com hack, depois fico com PC Crash, ok? Mas vocês aqui têm os valores de 73,5 e o mínimo de 24, que são valores parecidos aos valores que o programa pegou ao momento da colisão, tá bom? Bom, espero que goste do programa. Se duas dicas final. Primeiro tenho que falar do valor. O programa tem um investimento de 3.700 euros. A licença dele vem com um dongle. O que é um dongle? É como um pendrive que vocês têm que colocar no computador para que o programa funcione. Se você tira esse pendrive, esse dongle, o programa não funciona. E se eu inicio o programa, tiro o pendrive, também vai deixar de funcionar, tá bom? Então, tem isso. Qual é a empresa do PCCRAS? Procurem PCCRAS Áustria, porque também está PCCRAS USA. E este senhor, Dr. Stefan Deutschmann, é o proprietário do software PCCRAS. Meu dica é ficar muito atento aos eventos e seminários que eles têm. Todos os anos eles têm, na semana de Pascola, tem um evento. Meu dica é, pelo menos uma vez na vida, tentar de conhecer como trabalham esses senhores, muito bom. Mas vocês podem ficar ali. Pela minha experiência, estas pessoas são muito amáveis, muito respeituosas. E mais, eles são muito mais amigáveis que os norte-americanos, tá? Tem muito boa atenção, muito bom atendimento. Tem muitas publicações científicas. Bom, procura qualquer dúvida que vocês tenham. Se vocês têm outra dúvida do programa, estou à sua disposição. E, finalmente, meus caros amigos, novamente faço este convite para nosso congresso aqui. Eu sei que Brasil também tem um
um seminário aí no norte do Brasil, no setembro. Infelizmente, eu acho que não vou poder participar, porque estou fazendo a organização desse congresso. A situação aqui na Argentina está bem complicada para os argentinos pela crise econômica, tá bom? Eh, Infelizmente, não vou poder participar no seminário allí no norte do Brasil. Eu parabenizo a todas as pessoas que estão fazendo a organização. Sei que o Wilson está trabalhando nisso. Então, bom, qualquer outra ajuda, qualquer outra dúvida, estou à sua disposição. Everson, por favor, mostrar um momento o vídeo do acidente, vídeo real. Eu fiz aqui um vídeo onde eu mostro as duas soluções. Fica. E aí vou acabar, não? PC Crash. Eu fiz aqui, aqui. Creo que es essa, não me lembro. Acho de Wilson. Não me lembro, pero eu fiz. Eu fiz um vídeo comparando os dois vídeos da simulação. Da simulação e eu não me estou esquecendo onde ficou esse vídeo, mas vou passar, vou procurar e vou passar, porque eu fiz um vídeo onde está o vídeo original e o vídeo feito pela PC Crash, tá? Infelizmente não estou, por aqui vou passar novamente o vídeo. Finalmente. É, Eu tentei também de resolver esse acidente pela análise do vídeo, track, sim, o tracker. Bom, umas últimas coisas que eu vou apresentar, que eu vou compartilhar com você. O tracker, estou percebendo com muita pena, não? Muitos peritos de toda a América Latina que não estão empregando bem a ferramenta tracker, não? Mas nesse acidente, como a linha, a câmera tem muito defeito pela lente da câmera, não? Mas os valores que eu consegui estão próximos para 7.5 metros sobre segundos. 7.5 por 3,6. Ou seja, com tracker eu tirei a, a velocidade do Peugeot. Ele está próximo para 27 quilômetros por hora, não? Só que o vídeo tem alguns frames que estão alterados, sim? Ou seja, se a frequência do vídeo original não é 30 frames por segundo, quando você adiciona esse vídeo no computador, Windows vai a trocar esse vídeo. Por defeito, você não vai ter como conhecer, pelo Windows troca o formato do vídeo, tá bom? Então, muitos frames podem não ser corretos. Porém, quando você faz uma análise do tracker, eu prometo algum dia fazer um webinar de tracker, tá? Tem que tirar aquelas frames que tem erro. Se você dá uma olhada aqui, a velocidade está em centímetros sobre segundos, tá bom? E isto está próximo para 7,5 centímetros, metros sobre segundos, e 7,5 por 3,6, isso dá 27 quilômetros por hora. Ou seja, aqui com o tracker eu também peguei um valor muito próximo para o valor de Peugeot. Só que não é objetivo de hoje falar do tracker, não? Mas você pode ficar tranquilo que Bicicrash, Hack, Tracker, são ferramentas que, bem empregadas, podem
oferecer um bom resultado, resultado confiável. Eu fico tranquilo de que esse acidente em particular eu posso resolver pelas três ferramentas ou metodologias que são diferentes. Meus caros amigos, obrigado pelo tempo. Eu prometi mais ou menos 1 hora e meia. Prometo fazer outros webinars. A ideia é manter um contato com a comunidade do Peritos do Brasil. Obrigado, professor Wilson, Denis, Fábio, Walter, está Walter Kaufmann, Sérgio Daniel Berra. Tem também aqui alguns peritos que são da Argentina, Sérgio Berra, Mariano Coronel, tá? Que eles também estão participando. Agradecer e estou à sua disposição. Deus queira que vocês possam visitar Buenos Aires, que está bem econômico para os brasileiros. Buenos Aires está bem fácil agora. Saludos, tenham todos boa noite. Até mais. Boa noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite. Boa noite, professor Gustavo. Obrigado.